Paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui novamente para gravar essa videoaula, esse subsídio a vocês professores, todos que estão envolvidos aí na Escola Bíblica Dominical. E hoje está comigo o pastor Evandir, do Jardim Mirante. Amém. E está conosco para compartilhar desse subsídio, dessa videoaula que nós estamos gravando. E hoje será sobre a lição de número 7, que fala sobre família e tecnologia. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez é um motivo de alegria de poder estar cooperando com esse trabalho do CAPED. Também poder estar aqui com o nosso pastor Fábio, o escritor da nossa lição, que é um privilégio para nós. E louvar a Deus por esta aula, irmãos, a família e a tecnologia. Porque a tecnologia é uma realidade que está no nosso meio, não tem como fugir dela. Não tem como fazer de conta que ela não existe, que não é importante, porque ela é importante e está no nosso meio. Então é muito importante nós atermos essa lição e observar como essa tecnologia está influenciando nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, Como está entrando essa tecnologia dentro de casa e até que ponto ela está contribuindo para o bem dentro do nosso lar. A leitura bíblica se encontra em Salmo 101, verso 1 a 8, que diz: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Esse foi o texto bíblico utilizado e o texto-chave está no versículo de número 3 deste mesmo salmo, que diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Para refletir, como tudo na vida de qualquer pessoa, inclusive para as crianças, o uso inadequado da tecnologia pode trazer sérios prejuízos espirituais, emocionais e físicos. Amados, vamos entrar na introdução propriamente desta lição. Quando estive pensando, meditando e buscando orientação bíblica e uma orientação de Deus a respeito desse tema, muito embora a tecnologia, falar sobre tecnologia é algo bastante amplo, é uma gama de informações muito grande, e para trabalhar esse tema numa única lição seria bastante difícil, mas a gente procurei focar em alguns pontos específicos relacionados à tecnologia que está no dia a dia da família. Então, uma coisa que eu gostaria de frisar é de que todas as coisas que são criadas pela ciência, elas devem ser usadas para benefício do ser humano. É importante a gente acabar com o mito de que existem coisas que são boas e outras coisas são ruins, porque na verdade tudo aquilo que é criado, aquilo que Deus nos deu capacidade de criar como seres humanos, tudo aquilo que pela inteligência, sabedoria que o Senhor concedeu a nós como seres humanos e que nós utilizamos para criar, para desenvolver, para inovar, para aprimorar, tudo aquilo que é possível ser criado, necessariamente não podemos classificar como algo que pode ser ruim ou algo que pode ser bom. Muito vai depender de quem se utiliza daquilo que foi criado, daquilo que foi desenvolvido. E a tecnologia, no aspecto geral, nós temos que ter isso em mente, de que, de fato, aquilo que nós criamos
que está em nossas mãos depende muito mais de nós em saber utilizar, em produzir algo em conseguir utilizar isso que vem até nós de maneira saudável, que possa produzir bons frutos e que faça de fato a diferença dentro do reino de Deus, né? Tendo um entendimento de que o que é criado, o que é desenvolvido, o que é tecnológico e que vem ao acesso da família, só é ruim se nós utilizarmos mal. Só é mal se de fato nós deixarmos com que outras pessoas se apoderem disso. Nós podemos citar muitas coisas relacionadas à tecnologia que nós abrimos mão e deixamos que outros tomassem posse, né? E que de fato se tornou algo ruim para a sociedade. Mas quando nós decidimos colocar a nossa mão, uma mão voltada para os pensamentos cristãos, de acordo com a vontade de Deus, certamente vão produzir bons frutos. E dentro dessa introdução que eu fiz esse comentário, queria também ouvir o nosso pastor aqui, possa comentar também a respeito dessa introdução, amados. Sim, muito bem comentado, pastor Fábio. Colocar a disciplina nisso é muito importante. Talvez esse seja o nosso maior desafio, né? Visto que uma pesquisa fala que, em média, as pessoas têm passado 4 horas do seu dia nas redes sociais ou no celular. Isso é muito comum acontecer, né? Então, é uma mente que está sendo alimentada com muitas distrações, né? Eu poderia ler aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, que diz assim: "E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma." Então, a nossa vida cristã, ela precisa estar unida a Cristo, e essas distrações, muitas das vezes, elas trazem mais prejuízo do que benefício. Então, poder filtrar isso é muito importante e saber como nós estamos alimentando a nossa mente. Provérbios 27:3 vai dizer assim para nós, que assim como você pensa ser a sua alma, assim ela é. Então, tem muitas pessoas que ficam muito na área virtual e pensa que ali na área virtual é diferente do real, né? Todavia, para Deus, assim como nós somos no real, nós temos que ser também no virtual, né? Então, não é porque o mundo virtual é um mundo que não existe que nós podemos agir como se nós não fôssemos servos de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai valer para nós da mesma forma quando nós estivermos usando as redes sociais, como quando nós não estivermos usando ela. Isso é muito importante nós observarmos, né? E nós somos seres pensantes, e o nosso cérebro, ele vai trabalhar dentro daquilo que nós absorvemos e alimentamos o nosso cérebro. Se nós ficamos muito tempo absorvendo muitas coisas da internet, do Facebook, do Instagram, de todas essas redes sociais que tem nos dias atuais, e ficamos muito tempo alimentando o nosso cérebro com essas coisas, de repente, quando nós voltamos para 5 minutos, fazer um devocional, ler 2 versículos, talvez o nosso cérebro já está sufocado com muitas coisas e nós não conseguimos processar aquilo como deveríamos, e às vezes não sentimos mais prazer nas coisas de Deus, não sentimos mais prazer de estar em um culto, não sentimos mais prazer de ler a Bíblia, e acabamos deixando que a tecnologia leve-nos ao caminho que a mídia quer, né? Essa lição, ela tem um foco, embora mencionando a tecnologia, tem um enfoque muito relacionado à comunicação e às redes sociais. Nós podemos ver que, por exemplo, nesse tempo de pandemia que nós vivemos, indo já para o primeiro tópico, né, o uso da tecnologia, ela foi bastante bem aproveitada e muito oportuna para que as nossas famílias fossem beneficiadas, né? Como, por exemplo, o uso da tecnologia para as crianças, quando elas tiveram que ficar em casa e não tendo a possibilidade de fisicamente estar dentro das escolas, a escola saiu do seu local e virtualmente foi para dentro de cada lar.
É claro que a realidade de cada família não é a mesma, né? Um investimento muito grande foi feito pelo Estado ou pelo governo na tentativa de levar essa aula online para dentro da casa da família, e outros, por sua vez, outras famílias tiveram a possibilidade de investir ou tiveram que investir num tablet, num celular, num notebook para que pudesse ter a sua aula. Então, termos como, por exemplo, o EAD, que é o ensino à distância, ou aula virtual, que pouco era utilizada essa expressão, esses termos dentro da família, passou a ser algo cotidiano. Então, ter a tecnologia como algo ruim e sempre associado aos finais dos tempos, ou uma coisa apocalíptica, ou uma coisa ruim, isso deve ser desmistificado e saber que a tecnologia ela pode muito beneficiar as famílias, como foi o caso dessa situação onde as crianças, e não só as crianças, né? Muitos de nós que estávamos estudando numa escola, num curso profissionalizante ou até mesmo na faculdade, fomos beneficiados por essa tecnologia. Além da parte do hardware, que são os aparelhos, também muitos softwares e aplicativos também foram desenvolvidos para que se tornasse possível ou facilitasse esse ensino à distância, né? Então, muito embora a tecnologia ela seja benéfica, infelizmente também tem o seu uso inadequado, né? E partindo aí já no item B, sobre os filhos e o uso inadequado da tecnologia, eu gostaria que você também tecesse seus comentários, pastor. Sim, devemos louvar a Deus pela bênção que nós tivemos aqui na nossa igreja durante esse período de pandemia. Eu pude me alegrar várias vezes com a minha família nos cultos, né, virtuais, né, assistindo os cultos, em que muitos pastores pregaram sem ter uma pessoa no culto, né, apenas o pessoal da mídia. E verdadeiramente a tecnologia nessa época, nesse momento, foi de grande importância e verdadeiramente trouxe algo muito importante para nós podermos aproveitar. Graças a Deus por isso. Meu filho cursou aula de violino virtual. Que bênção. Foi uma bênção. Então, sabendo usar, sabendo utilizar dessa tecnologia, o proveito pode ser imensurável, né? Você pode estudar em escolas, fazer cursos que podem estar muito distante de você, com mestres que talvez você jamais teria acesso, né? De repente pessoa que você quer fazer um curso, ele está até em outro estado, em outro país, e ele está dando um curso online, você pode fazer esse curso online e receber o seu certificado em casa, pelas horas que você assistiu o seu curso. Então, isso é para a glória de Deus, né? Então, muito importante. Todavia, nessa questão de tomar cuidado com o uso inadequado, né? Então, olhando para a Bíblia, irmãos, a gente vai olhar a Bíblia e a tecnologia. Vai pensar, não, a Bíblia não tem como a gente falar sobre a tecnologia através da Bíblia. Temos sim, porque a palavra de Deus não muda e ela precisa ser aplicada em todo o nosso viver, né? Então, se eu vou para buscar algo dentro das tecnologias ou dentro das mídias sociais, das redes sociais, seja o que for, seja até mesmo para minha formação secular, eu posso observar para uma palavra que está escrito em Coríntios 10:31, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, se você está ali passando às vezes até horas na frente de um computador, de um notebook, fazendo o seu trabalho, estudando, preparando algo para a sua vida secular, faça tudo para a glória de Deus, né? Use critérios na hora de escolher o que você vai ter acesso. Aí eu vou poder ler Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, são critérios. O tempo que nós estamos passando é para a glória de Deus? O que nós escolhemos para ter acesso é para algo que é para louvor a Deus? Há alguma virtude nisso? Há algo de bom nisso, né? E também, Gálatas 5:23, domínio próprio, né? Aparelhos tecnológicos, desde
dos mais modernos smartphones até as mais ultrapassadas rádios antigos e televisores, todos eles podem ser desligados. Todos eles têm um botão liga e desliga, né? Então, o domínio próprio é você ter o controle de desligar aquele aparelho em um determinado horário na sua casa, em um determinado horário que você vai fazer uma refeição com a sua família, em um determinado horário que você quer ter um particular, uma conversa com a sua esposa ou com os seus filhos. Gálatas 5:23, domínio próprio relacionado ao uso das tecnologias. Priorizar as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são do alto, né? Então é uma coisa que nós precisamos levar esses versículos para quando nós estivermos diante dessas coisas, né? Vida irrepreensível. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses versículos eles podem ser aplicados enquanto nós estamos diante das tecnologias do mundo atual. Então, acredito que se nós observarmos a palavra de Deus, o uso da tecnologia inadequado, ele pode ser neutralizado nas nossas vidas e podemos usá-la para o bem. Muito bom trazer essa visão bíblica ainda mais fortalecida através dos versículos citados, Sr. Evandir. E quando a gente fala de filhos, muitas vezes os filhos, eles já na sua fase da infância, muito novinhos, né? Os valores ainda não estão muito bem formados ainda dentro deles, e não é uma ou duas vezes ou 3 vezes que a gente se depara às vezes conversando com alguns pais, e os pais dizem, não, nossos filhos são muito espertos, com 2, 3 anos de idade já sabem pegar ali o tablet, o celular, eles já vão com o dedinho lá no ícone certo e sabem o que querem assistir, como vão fazer, né? E saber que o filho é muito inteligente, muito esperto e se desenvolve muito rápido, isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que eles têm essa esperteza e essa inteligência, eles ainda não formaram seus valores. E é importantíssimo que os pais supervisionem os seus filhos, né? Essa semana que passou recente, eu estive conversando com algumas pessoas e essas pessoas apresentando como é que eles fazem para supervisionar os seus filhos, sabendo que dentro da internet, dentro das redes sociais, dentro desse mundo virtual, existem muita coisa ruim disponível, existem pessoas que se fazem passar por crianças e são pedófilos, existem pessoas que criam falsos perfis e se aproximam dos nossos filhos, e nós precisamos e nós somos responsáveis pela integridade física, emocional e espiritual dos nossos filhos. Todos os pais têm essa responsabilidade que foi delegada por Deus sobre nossas vidas. E essas pessoas, elas diziam, por exemplo, que elas instalaram softwares dentro dos smartphones ou dos tablets dos seus filhos, que eles recebem um alerta de conteúdos ruins que seus filhos possam estar acessando. Eles conseguem, inclusive, saber onde seus filhos estão, como se fosse uma espécie de rastreador. Por exemplo, se o filho tem lá um adolescente, 12, 13 anos, está saindo da escola, ele sabe em que momento e se seu filho está fazendo uma rota diferente do que ele é habituado a fazer. Então, o próprio software dá uma rota que ele deveria fazer para chegar em casa, e se ele sai da rota, o pai ele é avisado imediatamente, né? Ou se algum conteúdo ruim, né? E vamos falar abertamente, né? Um conteúdo de satanismo, um conteúdo de bruxaria, um conteúdo de coisas vinculadas a suicídio, um conteúdo pornográfico, esse pai ele recebe, essa mãe recebe esse alerta, e ele já consegue abordar o filho, conversar com o filho, esclarecer o que está acontecendo e dar uma orientação. E é claro também que essa tecnologia não
só o alerta, mas também bloqueia esse tipo de conteúdo que o filho está acessando, né? E isso é importante, que os pais tenham conhecimento desse tipo de ferramenta, de tecnologia, a benefício da família. E aí alguém pode dizer assim, mas e a privacidade dos filhos? Os filhos, eles devem ter privacidade? Sim, até certo momento, porque nós somos responsáveis por eles. Deixá-los simplesmente na vida oculta, obscura, na privacidade que eles querem, sem ter de fato uma maturidade que os fazem guiar pelo caminho que é correto, né? A Bíblia, na verdade, vai dizer o contrário, que nós precisamos guiar os nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando eles crescerem, ou seja, quando eles estiverem na fase madura, na fase adulta, eles não venham se desviar. Então nós somos responsáveis por direcioná-los, orientá-los, guardá-los, abençoá-los, para que eles não entrem para esses caminhos ruins que o inimigo está sempre disposto a oferecê-los. Além disso, como você muito bem disse, pastor Ivandir, existe um botãozinho de desliga, né? Sim. Que pode ser afastado. E cada vez mais a gente tem visto crianças, adolescentes, jovens, né? Se aprofundando ou vivendo somente essa vida virtual, e isso tem trazido muitas consequências, né? O isolamento familiar, onde os pais não sabem o que os seus filhos estão falando, não sabem com que tipo de pessoas estão se relacionando, e uma série de sintomas psicológicos, inclusive depressivos, têm surgido dentro das famílias por causa da utilização da tecnologia sem limite. Então, limitar isso também está sob a nossa responsabilidade, pais, de trazer os nossos filhos de fato, e eu digo assim, que os professores que estão nos ouvindo, e eu me coloco na condição de pai porque eu sou pai, e provavelmente muitos dos professores que estão ouvindo também são pais, e o que eles devem passar para os seus alunos é de que existe uma grande responsabilidade dos pais na orientação e na boa condução da utilização de forma adequada da tecnologia para os seus filhos, né? Seguindo adiante, pastor Ivandir, nós temos aí o tópico 2, que a gente já sai do mundo infantil, né? E a gente entra no mundo adulto, que também existem muitas tecnologias, mas também, se nós não tomarmos cuidado, os mesmos problemas que as crianças enfrentam, nós também vamos enfrentar, né? Então, o uso da tecnologia pelo marido e pela mulher, né? E o primeiro subtópico é o isolamento familiar. Eu queria que você comentasse algo a respeito. Muito bem, né? O adulto já está mais maduro, né? Então já não tem mais problema nenhum com a tecnologia, né, pastor? Deus queria que isso fosse verdade. Seria né? bom se fosse verdade. Mas na verdade, meus irmãos, isso tem afetado também relacionamento familiar. E eu li uma matéria que muitos divórcios acontecem e dentro do texto lá, que é lido lá, na hora aparece a palavra de redes sociais que mais aparece é a palavra Facebook. Não sei porquê, mas isso aparece bastante aí nas questões de divórcio. Então, o isolamento importante nós observarmos, irmãos, que a tecnologia não é neutra. A tecnologia, ela é cultural, é filosófica, mas ela é muito e principalmente comercial, né? Então, nada na tecnologia é gratuito, tudo é pago. Talvez você pense, mas eu fico vendo lá um aplicativo lá de videozinho que é de graça, né? Eu gosto de ouvir uns filmes que é de graça. Não, na verdade aquilo não é de graça, é porque você é o produto. E quantas pessoas está vendo aquilo é o número de pessoas que aquela pessoa está vendendo para quem tem algo que quer divulgar, né? Então, na verdade, nós somos enganados aí, entre aspas, né? Porque nós somos o produto daquele aplicativo que está vendendo o nosso tempo para alguém colocar ali as suas propagandas. Então, isso acaba levando o quê? A essa questão do isolamento. A pessoa fica muito tempo no mundo virtual e se esquece do mundo real. Porém, irmãos, nós precisamos nos lembrar da criação. Deus, Ele quer ter relacionamento conosco, né?
Olha, Deus é espírito. Deus não poderia ficar só no relacionamento espiritual, no relacionamento virtual, falando só na nossa mente? Poderia, mas não. Deus quer um encontro presencial. E para isso ele já marcou até uma data de encontrar com a igreja toda reunida, né? Então Deus se encontrava com Adão, Deus se encontrava com Moisés. Então Deus está sempre querendo ter esse encontro, né? Então o mundo virtual, o relacionamento virtual, né, nas redes sociais, ele não substitui o real, né? Então não é questão aqui de relacionamento entre marido e mulher. Às vezes na mensagem o marido sai cedo para trabalhar, mandou um monte de bom dia, eu te amo, um monte de beijos no aplicativo. Quando ele chega em casa, ele está presente ali. Então ele pode dar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, pode dar o beijo que ele mandou pelo aplicativo. Mas só que isso não acontece, né? Então, no mundo virtual a pessoa é de uma forma e no mundo real ele é de outra forma. Então, às vezes, por quê? Nós estamos nos condicionando a viver mais, dar mais vazão, mais importância do que é virtual, do que é o real, né? Então, isso nós precisamos tomar mais cuidado, né? Essa questão de isolamento, às vezes cada um está lá no seu celular, cada um está num cômodo da casa, cada um está conectado em um vídeo, cada um está vendo uma coisa. E não tem tempo, né? Não tem tempo para conversar, não tem tempo para falar um com o outro. Então isso precisa ser mudado. Precisamos ter um domínio aí sobre essas coisas, essas redes sociais, né? E cuidado com o consumismo. O objetivo é fazer com que você fique seu tempo mais preso ali, é para você consumir algo. Quando você vê algo e você passou por você clicou ali, existe um algoritmo que toda hora vai colocar coisas que está relacionado àquilo que você assistiu. Então ele vai sempre fazer com que você fique mais tempo na frente daquela tela, né? E aí o tempo vai passando, e aí as pessoas perdem o horário do culto, né? Não conseguem orar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, e a vida espiritual vai cada vez decaindo cada vez mais. Então, eu tenho uma frase e eu guardo comigo, né? A que custo essa tecnologia está causando benefício dentro da minha casa? A que custo, né? Está me trazendo bastante conhecimento, bastante entendimento, está abrindo a mente dos meus filhos, eles estão estudando, eles estão ficando sábios, eles vão ter diploma. Mas a que custo isso na vida espiritual, né? Eu vou ler um versículo aqui, Salmo 119, versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, ou porque medito na tua palavra, né? Então, o fato de você ser alguém que lê Bíblia, que estuda a Bíblia, que busca a palavra de Deus, você tem também grandes oportunidades de entender muitas coisas no mundo virtual do que as pessoas que não buscam a Bíblia possam estar sendo enganadas. Você não foi feito para isso. Então medite, busque a palavra de Deus, se afaste do mal, porque Jó já dizia isso, né? Afastar-se do mal é o buscar o entendimento, né? Se aproximar do Senhor é a sabedoria do homem. Amém? Excelente, pastor Evandir. Muito me preocupa essa questão do isolamento familiar, justamente porque no mundo moderno que nós estamos inseridos, tanto o homem quanto a mulher tem a necessidade de trabalhar muitas vezes, né? De trabalhar fora, né? Não quero dizer que a mulher que trabalha em casa ela não trabalha, muito pelo contrário, às vezes trabalha mais do que quem trabalha fora. E às vezes essa dupla, tripla jornada que os casais têm vivido, já o tempo de qualidade tem se reduzido cada vez mais. Sim, verdade. Então não tem tempo para conversarem, para dialogarem, aquele tempo em volta da mesa, sabe?
onde os filhos estão assentados, onde estão ali dialogando, apresentando seus sentimentos, se expondo e buscando orientações dos pais, a esposa expondo como foi o seu dia, as necessidades físicas, espirituais que ela tem, o marido também, emocionais e assim por diante. Isso está cada vez mais escasso. E a tecnologia, que deveria ser um meio de comunicação que mais tem crescido através de smartphones, etc., deveria servir para unir as pessoas, na verdade está afastando, né? Se o princípio da comunicação é unir, né, trazer, se nós analisarmos biblicamente, quando tivemos a Torre de Babel, as pessoas elas não conseguiam se comunicar, então elas se afastaram. Quando veio o Pentecostes, eles todos ouviam falar no seu próprio idioma, ou seja, elas passaram a falar a mesma língua praticamente, então elas se uniram. A tecnologia na comunicação traz a proximidade das pessoas falarem o mesmo idioma, mas elas, ao invés de se unirem, elas estão se afastando. Né? Estão em oposição ao Pentecostes, estão em oposição à descida do Espírito. Né? E Deus ele veio, na verdade, então, para trazer essa união familiar, aumentar a questão do diálogo, né? E o tempo de qualidade, infelizmente, por causa do excesso da utilização da tecnologia, de forma demasiada, tem reduzido esse tempo de qualidade. E além dessa questão do isolamento familiar, né, nós temos aí o ponto B, que fala sobre conteúdos inapropriados. Né? Se por um lado, uma das principais causas que tem levado a brigas e discussões e problemas familiares é a falta do diálogo, por outro lado, a imersão ou envolvimento de conteúdos inapropriados ou práticas erradas em relação à tecnologia também tem trazido uma série de desastres dentro do casamento. Não são poucas as famílias que têm se desgastado demais por conta de acessos a conteúdos inapropriados. Como você disse, que o Facebook aparece lá como um grande ponto de busca em relação aos divórcios. Sim. De fato, as pessoas acabam se interessando por perfis que se apresentam, perfis que nem sempre são verdadeiros, perfis são falsos, né? As pessoas nunca postam que elas estão de fato, são sempre fotos que mostram uma realidade que às vezes não é delas, né? Porque se você for ver, quem que gosta de apresentar uma situação ruim da sua vida numa rede social? Todo mundo quer estar bem, quer se apresentar bonito, quer fazer filtros nas fotos que tiram e vídeos também, né? E aí as pessoas acabam olhando e acessando esses perfis, acessando até conteúdos relacionados à pornografia. Infelizmente, muitos casamentos têm se desgastado e chegando ao divórcio por conta desse tipo de conteúdo acessado. Outros buscam aplicativos ou entram em aplicativos de relacionamento escondidos da mulher ou do marido, acabam tendo aí contato com esses outros perfis, recebem esses chamados flirts, né, onde um elogio aqui, uma comunicação ali. E por mais incrível que pareça, pastor Ivandir, existem pessoas que de alguma forma utilizam essas redes sociais até mesmo para justamente ter esses flertes de uma forma escondida, né? E isso tem gerado cada vez mais problemas dentro da família, né? Os conteúdos inapropriados, queridos, não devem estar diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo ele é ruim. Se os nossos olhos forem bons, então tudo em nós será bom. E o que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que nós temos alimentado em nosso coração, em nossa mente, através daquilo que nós estamos colocando diante de nós? Então nós precisamos de fato filtrar muita coisa do que se aparece ali. Nem tudo que está ali é para nós e nós diante da palavra de Deus. E os valores que foram construídos dentro de nós, isso precisa estar bem claro, bem transparente, bem organizado, para que nós de fato não venhamos a cair em tentação. Por isso que Jesus ele vai nos ensinar na oração modelo. Não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. Que mal é esse? É a própria tentação que nós devemos ser livres. Porque se nós cairmos em tentação, esse mal vai entrar dentro de nós. E aí as consequências e os prejuízos são os mais diversos e graves possíveis. Então o conteúdo que está dentro dessa tecnologia
precisa ser selecionado para que a gente tenha de fato coisas boas diante dos nossos olhos e que tragam benefícios para nós e para a nossa família, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional e principalmente também do âmbito espiritual. Sim, esse ponto transparência, respeito e confiança é bastante interessante, irmãos, porque dentro das redes sociais nós não estamos seguros, né? Tudo que nós estamos fazendo ali está sendo visto por alguém. Alguém que está querendo vender alguma coisa, alguém que está querendo nos conhecer melhor, alguém que está querendo apresentar algo para nós. E às vezes nós pensamos que estamos fazendo e ninguém está vendo, né? Mas sempre tem alguém que estará vendo, e principalmente Deus, né? Quando a Bíblia diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não estava falando somente na vida real. Estava falando também se você está acessando uma página, né? Então, como o pastor falou, existe hoje muitas pessoas que usam perfis falsos, né? Então, essa questão de respeito, confiança, é uma questão que você precisa desconfiar muito, né? Muitos perfis são falsos, muitas pessoas apresentam coisas que não são, né? E nós, como cristãos, nós precisamos apresentar aquilo que nós verdadeiramente somos também, né? Quando nós estava lendo uma matéria sobre essa questão de confiar muito na internet, e ele disse assim, quem há um bom tempo atrás, não muito, quem sabe, sei lá, uns 30 anos atrás, tirava uma foto naquelas máquinas antigas, revelava uma foto e saía entregando a foto sua para os vizinhos, para as pessoas desconhecidas na rua, olha, toma uma foto minha aqui. Ninguém jamais faria isso. Mas quando você publica uma foto em uma rede social, é justamente isso que você está fazendo. Você está colocando a sua foto nas ruas das redes sociais, né? Então você está se expondo ali para as pessoas, né? É claro que isso virou uma coisa tão comum, né, nos dias atuais, que parece já não surtir tanto efeito, né? Todavia, é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, né? Porque nós somos templo de Deus, nós somos morada do Espírito, né? E nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado com algumas coisas que nós postamos, com alguns comentários que nós fazemos, porque da mesma forma que a nossa palavra precisa ser boa e promover uma edificação para aquele que nos ouve quando nós estamos presentes, ela também precisa ser quando nós estamos ali, teclando ali nos nossos comentários, né? Nas nossas curtidas, né? Então, é interessante observar que eu uso muito pouco o Facebook, Instagram basicamente nem utilizo, mas na maioria dos meus amigos são cristãos, são pessoas da igreja. Mas o que você menos vê se postar nas redes sociais são coisas de igreja, né? E isso é comum em qualquer comunidade. Quando você vai na página da igreja, você vê algo de igreja. Mas quando você vai na página dos irmãos, raramente você vê alguma coisa de igreja. Então, é um campo que nós estamos deixando em aberto, né? Nós, como cristãos, poderíamos usar mais, fazer o nosso devocional pela manhã, e quando você vê ali as suas mensagens matutinas, o seu status podia ser um versículo, aquele que você acabou de ler, para fazer o seu devocional, né? O seu story podia ser um versículo, e certamente isso pode chegar em alguém, pode impactar a vida de alguém. Então, procurar usar essa tecnologia para a pregação do Evangelho, para o bem das coisas de Deus, né? Em si, a tecnologia não é nem boa nem ruim, né? Agora, a maneira que nós utilizarmos, ela pode tornar para nós uma grande bênção, né? Ou pode tornar também uma grande maldição. Falando ainda sobre transparência, respeito e confiança, não foram poucos os casos, pastor, que eu estive conversando com alguns irmãos em aconselhamento familiar, e alguns deles e até algumas esposas reclamando de que eles fazem parte de grupos de WhatsApp dentro da empresa, por exemplo, e eles não sabiam lidar com isso, porque quando você entra dentro de um grupo
por exemplo, de chão de fábrica, né? O pessoal fala, é o grupo dos peão, é o grupo e tal. Esse grupo ele serve para trocar informações relacionadas à empresa, esse grupo ele serve para troca de conhecimento, inclusive de apresentar novas tecnologias, de informações importantes relacionadas à empresa e ao trabalho a ser executado. Porém, esse grupo também serve de lazer. Só que o lazer é um lazer inapropriado. Então, uma série de fotos, uma série de mensagens e vídeos inadequados circulam por essas redes e por esses grupos. E aí fica o meu questionamento. Se eu faço parte desse grupo e o meu filho, a minha filha pega o meu celular e vê esse tipo de comunicação, como eu sendo pastor, como eu sendo servo de Deus, como eu sendo pai de família, como eu sendo uma pessoa de respeito e de valores, como meus filhos me verão participando de um grupo como esse? Se minha esposa pega o meu celular e vê esse tipo de situação, por quê? O meu celular, embora ele seja meu, deve-se haver uma transparência na tecnologia que eu utilizo e o tipo de conteúdo que eu acesso. Então, as minhas senhas são compartilhadas, minhas filhas, meus filhos, minha esposa tem livre acesso aos equipamentos que eu utilizo, justamente porque eu não tenho nada a esconder. E essas pessoas que esses irmãos, esses maridos que nós aconselhamos, eles ficavam numa dúvida. Se eu saio do grupo, eu vou perder oportunidades, ou vou ficar taxado dentro da empresa como alguém que não se relaciona. Se eu faço parte do grupo, eu vou colocar diante dos meus olhos coisas ruins, ou desafortunadamente os meus filhos, a minha esposa, ou alguém que pegar o meu celular pode verificar alguma coisa e achar que eu esteja falhando, errando, pecando contra o Senhor. O que fazer nesse sentido? Nós precisamos tomar uma postura. Nós continuamos servindo a Deus, independente se é dentro da empresa, se é dentro de casa ou se é dentro da igreja. E se existe alguém que lidera esse grupo, essa pessoa precisa ser comunicada. Esse tipo de conteúdo não deve fazer parte do ambiente de trabalho. E isso, às vezes, deve ser, até passível de punição pelo RH da empresa, etc. Mas se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Querido, nós precisamos estabelecer valores. O que é mais importante na nossa vida? Os nossos valores espirituais relacionados a Deus ou o nosso trabalho? Nós sempre apresentamos para a sociedade, para os nossos filhos, ensinamos na igreja inclusive, dizendo o seguinte: não, primeiro vem Deus na minha vida. Depois vem minha família, depois vem meu trabalho, depois vem outras coisas relacionadas à igreja e assim sucessivamente. Aí quando nós nos deparamos numa situação como essa, nós ficamos na dúvida se Deus vem primeiro ou não. Então nós precisamos fazer valer os nossos princípios, né? Eu faço parte de grupos dentro da empresa que eu trabalho, mas quando eu percebo que essa linha de publicação começa a entrar dentro do grupo, o que eu faço? Gente, eu acho que a gente está indo para um caminho errado. Eu vou ser taxado como careta? Não importa. Eu vou ser taxado como diferente? Não importa, porque o meu compromisso maior não é com eles. Embora sejam meus colegas, algum deles meus amigos, o meu compromisso maior é com Deus. E eu preciso dar a eles uma limitação e um respeito, um linear de respeito em relação à minha pessoa e à minha família, que tem livre acesso aos meus conteúdos. Agora, quando eu escondo os meus conteúdos, quando eu coloco limitação de senha, quando minha esposa não tem o direito de ver... Não que minha esposa seja uma bisbilhoteira, não que minha esposa seja... Mas às vezes ela precisa usar o meu celular na hora e está ali o mais perto. Usa o meu, não tem nenhum problema. Não, mas não pode usar porque tem coisa que ela não pode ver. Então, que tipo de cristão nós estamos sendo? Nós precisamos, então, ter uma direção, uma definição. Nós precisamos, de fato, tomar uma atitude de coragem de cristão para não compactuar com esse tipo de situação. Já me incluíram em outros grupos paralelos, de propósito, sabendo que eu era crente. E qual foi a minha postura? Tenho que sair desse grupo urgente, já saio. Aí alguém vai lá e me coloca de novo só para ver a minha atitude, só para me testar ou me provar, porque o adversário de fato vai fazer isso. Nos testar e nos colocar em situações vexatórias para tentar nos envergonhar e às vezes até nos tentar a sair dos caminhos do Senhor. E qual é a minha postura? Gente, não me coloca nesse grupo, porque gosto de vocês fazem parte da minha vida, tenho um sentimento de coleguismo, de amizade com vocês, mas esse
isso aí não faz parte do meu mundo como cristão. Os meus valores são diferentes. Eles vão entender, vão respeitar como me respeitam, e às vezes algum engraçadinho que não sabe ou quer me provocar me faz a gentileza, não a gentileza, mas o desfavor de me incluir nesse tipo de grupo. Eu simplesmente saio e digo, não me inclua mais, porque não faz parte do meu mundo, não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha realidade. Então, todos os homens, todas as mulheres, professores, pastores, enfim, que são desafiados nesse sentido, precisamos tomar uma postura. Do contrário, seremos sempre tentados, estaremos sempre sujeitos a esse tipo de situação, e não é isso que Deus preparou para nós. Deus nos chamou para um evangelho de liberdade e de paz, queridos, e nós precisamos tomar uma postura e uma atitude diante dessas realidades. Bom, além de tudo isso, temos aí o terceiro tópico, o último tópico dessa lição, que fala sobre usando a tecnologia em família. E o uso da tecnologia, ela pode sim servir muito bem para lazer e entretenimento, né? O lazer, ele deve fazer parte da vida do cristão. Muitas pessoas talvez acham que o lazer é um momento de ócio, um momento que não se produz nada, mas pelo contrário, o lazer ele faz parte para o refrigério, inclusive, das suas emoções, da sua parte física, é o refrigério para a família, onde a família se reúne para dar risadas, esquecer um pouquinho das responsabilidades, se voltar para um momento de união e de prazer em família, no sentido de que você está ali para desfrutar outras coisas que Deus também criou nesta terra, para que nós aproveitemos o que Ele estabeleceu para nós, e não somente responsabilidade, não somente coisas que nos desgastam e assim sucessivamente. E a tecnologia vem também para produzir esse lazer e esse entretenimento para dentro da família. Pastor Vandir, pode comentar um pouco a respeito desse tópico também? Sim, eu também acho muito importante que haja essa questão de lazer, entretenimento, o diálogo, né, entre pais e filhos. Isso é muito importante. Participar, essa questão de ter senhas compartilhadas, eu gostei desse pedaço aqui. A família com senha compartilhada, né? Graças a Deus lá em casa também funciona assim. Até eu já estava olhando, meu filho pôs a digital no meu celular e desbloqueou, né? Mas eu acho isso importante mesmo, né? Não ter nada que esconder, né, dos nossos filhos, e assim também eles não ter o que esconder de nós, né? Nossos quartos têm porta e elas têm chave para serem trancadas em respeito um ao outro, né? Mas todavia o acesso de todos os membros em todos os cômodos da casa, isso é muito importante, né? E essa questão de lazer e entretenimento, isso é muito importante no relacionamento entre pais e filhos. Entretanto, que isso tem causado, pastor Fábio, a gente tem visto muito crescer, que as pessoas estão dando 99,9% importância para o lazer e dizendo porque eu amo a minha família e eu tenho que cuidar da minha família, né? Mas se eu perguntar para Noé, você ama a sua família? Sim. Você vai levá-la para onde? Eu vou colocá-la dentro da arca, né? Então a maior prova de amor que um pai pode ter para um filho é levá-lo para o caminho do Senhor, para o caminho da eternidade, né? E então saber dosar isso, né? Poder participar dessas redes sociais, ter um momento de descontração, quem sabe sentar em família, assistir um filme. Isso não tem problema, desde que não seja na hora do culto, né? De repente, você só encontra esses lazer domingo às 6:30 da noite, né? Só encontra esse lazer no dia do culto da ceia. Então, o cristão, você é uma pessoa sábia, você é filho de Deus, né? Eu vou ler Romanos 12. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, isso aqui está falando para nós sermos assim, independente de sermos atrás de uma tela em um lugar onde ninguém está, ou
seja em um lugar onde tem um monte de pessoas presentes. Nós precisamos levar essa palavra conosco. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? O que aconteceu muito é a questão de nós termos os cultos online, foi uma bênção, e muita gente não voltou para a igreja. Né? Só que para que haja, irmãos, a comunhão, é necessário haver comunicação. Né? Se eu não tiver comunicação com as pessoas, como que eu posso dizer que eu estou em comunhão? Né? Então, o ir à igreja é muito importante para a vida do cristão. Né? Então, cuidar da família é importante, mas ir para a igreja também é muito importante. Então, Noé estava vivendo em um mundo muito difícil, antediluviano, em que fora destruído. Nesse mundo antediluviano, Noé era homem fiel, temente a Deus, que levou sua família para dentro da arca. Quando Noé vai para um mundo em que não tinha problema, não tinha perseguição, o mundo estava começando tudo do zero, ele vai, planta uma vinha e embriaga-se. Né? Então, em que parâmetro nós estamos vivendo a nossa vida espiritual? Estamos vivendo hoje um mundo muito tranquilo, onde nós podemos fazer todas as coisas? Vamos para a Bíblia. Posso todas as coisas. Né? Mas será que todas as coisas me convêm? Será que todas as coisas me levam mais para perto de Deus? Né? Está aqui, ó. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Né? Então isso aqui é um domínio próprio, é um autocontrole. Amém? Então ore a Deus, busca o Senhor, busca a presença de Deus. Eu vou ler só mais um versículo, me permita, pastor? Claro. Eclesiastes 2, 10 e 11. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Né? Então, a questão de lazer, comprar, viajar, passear. Olha o que diz esse sábio. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei de dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Aí eu poderia dizer assim, esse foi o homem mais feliz do mundo. Olha o que ele vai concluir. Contudo, versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então, irmãos, vamos lutar, batalhar pelo eterno, pela eternidade. Né? Vamos dar mais valor para as coisas da eternidade. Né? Então, vamos deixar que as coisas da eternidade entrem em nossa vida e sejam o nosso foco, nosso alvo, nosso objetivo. Né? E amar mais as coisas espirituais, amar mais a Bíblia, estar na igreja, ler a palavra, buscar a palavra. Né? Às vezes passa 3 horas ali vendo um aplicativo, né, de vídeos ali e não cansa. Passa 40 minutos de joelho dobrado, mas o pastor não vai terminar a oração. Né? Então, a que ponto essa tecnologia está sendo proveitosa para as nossas vidas? Né? Aproveite esta lição para meditar, para orar, você professor, e peça a orientação ao Espírito Santo para que de uma maneira sábia você possa levar essa reflexão aos seus alunos, né? Que serve para mim também, serve para cada um de nós, afinal de contas todos nós somos alvos, somos o produto deles, né? Nós somos o produto que eles querem. Então todos nós podemos aproveitar esse momento, essa é a aula, esse é o tema de hoje. Então vamos refletir sobre isso, vamos pegar isso para nós, para a nossa casa, para nossos filhos, para a esposa, vamos levar isso para dentro do nosso relacionamento e vamos aplicar isso dentro de nossas vidas e certamente Deus vai mostrar algo que nós precisamos melhorar, que nós precisamos fechar uma porta aqui, mudar uma coisinha ali, porque esse é o propósito da palavra de Deus, é nos ensinar, nos corrigir, nos levar para mais perto dele. Deus quer um encontro presencial, Deus não quer marcar um encontro virtual. Deus quer marcar um encontro presencial. A Bíblia diz que assim como Ele é, o veremos. Nós veremos Ele face a face. Né? Amém?
Muito bem, pastor Evandir, muito bem colocado, sabe as palavras. E um ponto que, de todos, né, que importantes que você disse, um que me veio à mente algo também bastante importante sobre a tecnologia que nos favoreceu fazer os cultos virtuais, né? E os irmãos acabaram ficando em casa, assistindo os cultos. Foi maravilhoso poder cultuar o Senhor mesmo à distância. Estávamos separados, mas juntos ao mesmo tempo em espírito. E alguns deles se acomodaram nesse culto virtual e acham que está bem, que está tudo bem, mas infelizmente não estão percebendo que um dos fundamentos, um dos pilares que, quando a gente só fica em casa, mesmo que cultuando, adorando a Deus num culto virtual, é que você deixa de servir. E Deus nos chamou para servir. Quando nós só ficamos em casa, nós simplesmente estamos sendo servidos. Só. Nós estamos servidos pela palavra, sim. Nós estamos adorando, sendo servidos pela adoração, sim. Pelos louvores, sim. Mas nós deixamos de servir. Por que nós deixamos de servir? Porque quando nós não nos encontramos na igreja, nós não vemos que um irmão, às vezes, que estava ao nosso lado, está precisando ser acolhido, está precisando de um abraço, está precisando receber uma oração, está precisando de uma cesta básica, está precisando de ter uma atenção especial. A gente não enxerga o irmão que estava mais ao nosso lado, porque nós estamos em casa, somente sendo servidos. Quando nós não vamos à igreja, nós não servimos, nós não damos mais o nosso testemunho, nós não damos mais uma saudação, nós não louvamos mais lá juntamente com os nossos irmãos, nós não participamos em comunhão, que é o que Deus nos chamou para estar em comunhão, em koinonia, e assim sucessivamente. Então, não deixe de servir. Passe essa mensagem aos seus alunos, professores. Não deixem de servir. Estar na igreja faz parte de servir, porque lá você encontrará muitas oportunidades de servir a Deus, muitas oportunidades de servir a sua igreja, muitas oportunidades de servir a seu irmão. Para nós concluirmos, então, use a tecnologia com sabedoria. Ela pode ser, sim, de fato, abençoadora, um instrumento realmente de trabalho, de aprendizado, de lazer, pode trazer muitos benefícios e um instrumento poderoso que beneficia o reino de Deus. Basta nós simplesmente utilizarmos dessa tecnologia ou de tudo isso que está em nossas mãos. Nós devemos sim se apoderar dela e tornar isso o mais benéfico possível para nós cristãos e para o reino de Deus. Então, utilize com sabedoria e transmita essa aula dessa maneira para os seus alunos, que eu tenho certeza que você será muito feliz. Considerações finais, pastor? Amém. Salmo 10, versículo 4 vai dizer assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, né? Mas nós somos sábios, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, e nós temos a unção do Santo, sabemos tudo. Então, tudo que vir a você, investiga, procura saber a fonte, procura saber para que veio, para que serve, o que está entrando dentro da sua casa. Investigue essas coisas, né? Procure saber se verdadeiramente isso é proveitoso ou não. Filtre, né? Saiba filtrar estas coisas. Certamente o celular será uma casa abençoada. Deus pode fazer algo através de nós, através da tecnologia. Pode ser usada sim para a pregação do Evangelho, para levar a palavra de Deus. Precisamos aproveitar esse momento, né? E que as pessoas que não lê a Bíblia possam ler através de nós, né? Que nós possamos ser a palavra de Deus lida para essas pessoas, né? E o nosso Deus, Ele sabe, conhece, ainda que ninguém viu, Deus sabe, Deus conhece. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos dar sempre um bom testemunho, né? Para todos. Muitas pessoas que não são crentes estão olhando os nossos comentários, nossas páginas, as nossas fotos, né? E isso está trazendo benefício para o reino de Deus, para a igreja onde nós pertencemos, né? Então isso é muito importante, precisamos ter bastante cautela. Mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula, que possamos levar aí um bom proveito para a nossa meditação nesse domingo. Amém, queridos. Foi muito bom, foi um prazer, uma satisfação, uma alegria estar aqui com o pastor Evandir ali do Jardim Mirante.
e tenho certeza que tudo que foi trazido nesse subsídio, juntamente com o pastor Evandir, trará muitos frutos e benefícios através da sua vida também, quando você, professor, professora, estará ministrando aos seus alunos uma lição dessa envergadura, dessa importância para os nossos dias. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus, e obrigado.